Hoje eu vou te falar 3 elementos que tu precisa ter com muita clareza para alcançar o teu objetivo de vida. E para isso eu já quero te convidar para colocar aí nos comentários uma situação, um problema que tu já vivenciou na tua vida profissional ou na tua vida pessoal, que foi bem difícil, que tu lembra que foi uma situação bem dramática e que tu vivenciou e tu lembra disso com muita clareza. Me coloca aí, me conta que eu quero saber. E eu quero te contar uma história que talvez tu não conheça, uma história bem interessante e que nessa história já vão estar esses 3 elementos e talvez tu consiga entender com bastante profundidade por que tu precisa ter essa informação bem clara. Tu conhece a história do Sylvester Stallone, o Rambo e o Rocky Balboa? Então deixa eu te contar uma história de vida muito interessante. Olha só, o Sylvester Stallone já iniciou a vida com um desafio pela frente. No parto dele, a mãe dele não conseguia dar à luz a ele e o médico teve que usar fórceps. Fórceps são aqueles instrumentos de ferro que abraçam a cabeça do bebê e puxam. É um instrumento que se faz para puxar com mais força. Só que uma das coisas que acontece quando se usa fórceps, acontece lesões de nervos da face. Não é na maioria dos casos, mas isso é um risco de usar o fórceps. E aconteceu com ele. Então ele teve lesões em nervos aqui que inervam essa região dos músculos orbiculares, dos olhos e outros nervos que interferem na voz. E o que aconteceu? Ele tem o olho assim meio fechado, porque ele não consegue movimentar bastante essa região dos olhos, e isso afetou a voz dele. Então ele tem uma voz rouca. Hi, my name is Rocky Balboa, the Italian style. Já começou sendo difícil. Ele teve uma vida bem simples, bem pobre, morava em Nova York, tinha os irmãos dele, era uma vida bem complicada. Ele, com 15 anos, já tinha sido expulso 14 vezes do colégio. Não é para qualquer um ter essa situação. Mas no próprio colégio, ele descobriu uma única coisa que ele gostava de fazer, que eram as aulas de teatro. E aquilo ali foi direcionando a vida dele. Ele se viu como ator e ele decidiu que ele queria ser ator. Então ele buscou fazer cursos de dramatização, cursos de teatro, e as pessoas desaconselhavam ele, falavam que ele não tinha nada com aquilo. Ele era caolho, ele tinha uma voz rouca, não ia dar certo. Então não aconselhavam ele a seguir nessa carreira. Mas ele gostava muito disso. Ele, como não tinha um sustento, a família era muito pobre, muito humilde, ele teve vários empregos ao longo da vida. Então ele, quando já maior, entrava em contato com essas produtoras de filme em Nova York, recebia negativas de todas as pessoas, e ele um dia, era um dia muito frio, chovendo, ele entrou na biblioteca de Nova York e começou a ler um livro. E aquele livro inspirou ele, e ele escreveu um roteiro, escreveu uma história. E ele concluiu aquela história. E ele pensou assim, poxa, eu nunca concluo nada, nunca termino nada, e eu consegui escrever um roteiro, escrever uma história. Aquilo chamou a atenção dele. Ele tinha um roteiro em mãos. Ele tentou vender o roteiro dele, não teve muito sucesso, continuava procurando oportunidades junto às produtoras de filme, até que teve uma oportunidade, teve uma participação pequena num filme que rendeu a ele um certo dinheiro, que daria para sustentar por um período pequeno. Ele pegou esse dinheiro e se mudou para Los Angeles, para Hollywood, porque lá é onde está a indústria do cinema. Então ele entendeu que se ele queria ser ator, ele precisava ir para lá. Ele foi para Los Angeles. Lá ele então conheceu a pessoa que ele já estava junto, teve outros empregos lá em Los Angeles, procurou várias produtoras, teve negativa de várias produtoras. Ele conta que numa delas ele recebeu não por mais de 10 vezes, mas ele seguia persistindo e querendo ser ator. Só que ele não tinha como se sustentar, então ele passou por vários empregos como garçom. Ele estava na pior, estava sem dinheiro, e o último emprego que ele estava trabalhando era de limpador de jaula de zoológico. E chegou um momento que ele estava tão sem dinheiro que ele precisou vender o cachorro dele. Ele pegou o cachorro dele e vendeu por $140. E ele falou que ele chegou a vender mesmo. Quando ele fez isso, ele sentou assim na calçada e chorou, porque ele sentiu uma dor muito forte de vender o animal de estimação dele. Mas a esposa dele estava grávida. Ele precisava de dinheiro, ele estava desesperado.
e depois ele acabou entrando num bar e ele assistiu pela televisão a luta do boxeador Muhammad Ali. E ele saiu daquele restaurante, daquele bar, e ficou muito pensativo com aquela história, e ele viu que tinha muito em comum com ele. Ele viu que ele vivenciou aquela história, não do Muhammad Ali, mas da pessoa que lutou contra ele, que apanhava e se levantava, apanhava e dava de volta, e ele viu que a vida dele era como um lutador de boxe. Isso inspirou ele a escrever um roteiro, a escrever uma história, que era a história dele, mas ele colocou num formato de um lutador de boxe. E ele foi numa produtora que um certo momento já tinha conversado com ele, tinha simpatizado com ele, mas não tinha papel para ele. Ele voltou lá e falou: olha, vocês não têm papel para mim, mas eu sei escrever roteiros. Vocês se importam em olhar esse roteiro? E os dois produtores, tá bom, vamos olhar. Olharam o roteiro, gostaram do roteiro, fizeram vários ajustes ao roteiro e ajudaram ele a achar produtores, a achar patrocínio para aquele roteiro. Foram todos em busca de buscar patrocínio e buscar fazer o filme. E aí eles conseguiram uma oferta de $20 mil pelo uso do roteiro, mas o personagem principal ficaria com outro ator, Al Pacino e outros conhecidos já da época. E ele falou: não, esse roteiro eu escrevi sobre a minha vida. Esse papel representa quem eu fui, quem eu sou. Eu só aceito qualquer valor por esse roteiro se eu for o ator principal. E aí os produtores, não, nem pensar. E começaram a subir o preço. Começaram $20 mil, $200 mil, 250, e os produtores que estavam com ele na negociação falando: poxa, tu tem que aceitar, tu tá na pior, tua esposa tá grávida, teu emprego é de lavar a jaula, tu vendeu teu cachorro, tu tá na pior, como é que tu não vai aceitar? E ele não queria aceitar. E a empresa aumentando a oferta, até que chegou um momento que estava em $350 mil, e ele pediu um tempo para pensar. Voltou 2 dias depois e falou o seguinte: eu não aceito. Esse papel é meu. Eu que vou ser o ator Rocky Balboa. Essa história é a história da minha vida. Se vocês não aceitam que eu faça esse papel, eu vou pegar esse roteiro e vou rasgar, vou jogar no mar, eu vou sumir. Vocês não vão usar esse roteiro, a menos que eu seja o ator. O que a empresa fez? Ok, tá bom, tu vai ser o ator, só que a nossa oferta, que era de $350 mil, vai ficar por $20 mil, e tu pode ganhar algum lucro, ganhar receita, se tivermos lucro com esse filme. Ele aceitou. Talvez o final da história tu saiba. E foi esse filme que elevou ele como um ator realmente com a grandiosidade que ele acabou tendo, e ele teve muito lucro e mudou totalmente a vida dele. Mas olha tudo que ele teve que passar, e a firmeza que ele teve que passar com a posição dele, e tudo que ele teve que enfrentar, e os absurdos que ele teve que escutar. Era uma pessoa com uma dificuldade física, ele é caolho, ele tem a voz rouca, ele não tinha experiência, mas ele estava muito alinhado ao propósito dele. E todas as rejeições que ele escutou, todos os nãos que ele escutou, não fizeram ele desviar da meta dele de ser ator. Porque ofereceram a ele só de comprar o roteiro dele, só que ele não queria ser visto como roteirista. Ele, ainda que fizesse o roteiro, ainda que soubesse fazer, ele queria ser ator. Era isso que movia ele. Então, quando a gente pensa e a gente olha para uma pessoa famosa, uma pessoa de sucesso, a gente tem a impressão de achar que a jornada dela é uma linha reta. E não é uma linha reta. Quando a gente olha em detalhe a história de cada um, a gente vê que não. Elas tiveram inúmeras rejeições, inúmeras incertezas, e elas souberam lidar com isso. E o que difere essas pessoas que não desistiram, que foram atrás dos seus sonhos, das pessoas que pararam e desistiram? É isso que a gente precisa refletir, e é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, que eu quero te falar esses 3 elementos e essa história inspiradora para te ver que mesmo nós, pessoas normais, reclamamos dos tropeços, das dificuldades, mas se a gente olha para o lado e olha para pessoas que tiveram resultados excepcionais, a gente vê que a gente não é diferente deles.
Então, o primeiro elemento que eu quero deixar muito claro aqui é o seguinte: tu precisa estar imune à rejeição. A rejeição vai acontecer. Tu precisa aceitar que tu vai ouvir inúmeros nãos. As pessoas não vão gostar de ti, não vão gostar do teu trabalho, não vão gostar do que tu estás fazendo. Isso faz parte do jogo. Ainda que tu possa ter um talento enorme e o mundo ainda não tenha percebido, no início da tua trajetória, tu é como se fosse um material bruto. Tu é algo bruto e tu precisa tempo para lapidar. E nesse material bruto vai ser onde tu vai ouvir as maiores rejeições. É no início dessa jornada, conforme tu tá aprendendo e tá melhorando no caminho, que tu vai ouvir muitas rejeições e vai sentir um ego ferido. Então esse é o primeiro elemento. Aceite que a rejeição vai estar presente ao longo de toda a tua jornada. Segundo elemento é exatamente ignorar a rejeição. Ela vai vir e tu vai pegar ela e vai fazer, sabe o quê? Levanta a tampa da lata do lixo, coloca ali dentro, fecha e vai adiante. Porque tu não tem como controlar o que vai vir do meio externo. Mas tu pode controlar como tu enxerga e como tu interpreta as coisas. Então, se alguém fala mal do teu trabalho, fala mal do que tu fez, fala mal do que tu entregou, muda o teu pensamento em vez de levar isso para ti e pensa o seguinte: o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente para melhorar agora? É olhar para frente e não olhar para trás, não olhar para o lado pessoal e pelo que tu fez ou o que deu errado. Não, olhar onde tu pode melhorar. É muito mais sobre tu ignorar a rejeição. E esse elemento, que é o segundo elemento, é essencial para tu ter na tua cabeça. Ignora o julgamento alheio, mas usa como oportunidade para fazer melhor logo ali na frente. Lembrando que agora já é um momento que tu já pode se inscrever aí no canal para não perder os próximos conteúdos que eu te ajudo a chegar onde tu deseja chegar e ser feliz. Porque ser feliz é algo que tu precisa ativamente fazer. A gente não ganha a felicidade de graça. E qual é o terceiro elemento? O terceiro elemento é o seguinte: tu vai errar inúmeras vezes no caminho. Tu vai errar muitas vezes. Então, não pensa que um erro é o fim do teu caminho. Ele é apenas o meio do caminho que te aproxima do fim que tu quer chegar. Então, quando as coisas dão errado, pensa na história dele. Quando ele ouviu todos os nãos, quando ele nasceu e teve já um problema nos olhos, quando ele se percebeu que era rouco e aí ele queria ser ator, tu acha que isso parou o desejo dele de ser ator? Não, ele ignorou isso aí. Ele foi adiante, ele não arranjou desculpas. E esse terceiro elemento está relacionado a isso. Porque quando a gente erra no caminho, e faz parte o erro, a gente precisa do erro para melhorar, mas quando a gente erra no caminho, qual é a nossa tendência? É achar desculpas. Ah, eu não falei com fulano porque achei que ele não se interessou por mim, ou ele não gostou muito do meu trabalho, ou isso aqui não ficou muito bom porque aquele dia não estava tão bem, a gente precisava de ajuda, eu não tinha. Ficar arranjando desculpas é abraçar o erro e ficar parado. Então, entenda que o erro vai ter e ele te serve para fazer crescer, te serve como oportunidade para fazer melhor lá na frente. Então, o problema não é errar, o problema é tu achar que o erro é o fim. E uma expressão que eu gosto muito, que vem da medicina, é o seguinte: isso tudo que eu falei, esses três elementos que trabalham diretamente com a rejeição e como a gente lida com ela, é como se fosse o seguinte: se fazer de louco para andar de ambulância. Já ouviu essa expressão? Eu adoro. É o seguinte: vai do jeito que tu tá, ignora a rejeição, mas não perde a carona da ambulância. A vida é assim. Se tu tem um desejo, se tu tem um sonho, é tua responsabilidade de correr atrás. A rejeição externa vai vir, a tua própria rejeição vai vir, mas ela é importante para te empurrar para frente e não para te puxar para baixo. Mas se tu ainda sente que tem algo que te puxa para baixo e que tu precisa vencer esse inimigo, clica nesse próximo vídeo onde eu falo exatamente como tu superar essa barreira.